Você já parou para pensar que talvez a Bíblia não seja apenas um livro antigo, mas a história que explica o mundo, o bem, o mal, o sentido da vida e até o seu futuro? Talvez você já tenha tentado ler e parado em Gênesis, já ouviu falar de Davi, Moisés, Apocalipse, mas nunca entendeu como tudo se conecta. Então segura isso, a Bíblia não é uma coleção de histórias isoladas. Ela é uma única narrativa, com começo, meio e fim. Uma história real, cheia de guerras, promessas, traições, milagres, juízo. E no centro de tudo, um plano, o plano de salvação. E hoje, em 20 minutos, você vai finalmente entender a Bíblia inteira, de Gênesis ao Apocalipse, de forma clara, profunda e transformadora. E aviso, depois de hoje você nunca mais vai olhar para a Bíblia, nem para a sua vida do mesmo jeito. No princípio, só havia Deus. Não havia tempo, dor, escuridão. Apenas o Deus eterno, perfeito e cheio de amor. E então ele falou, haja luz. E a luz brilhou. Com a sua voz, Deus criou tudo o que existe. Os céus, a terra, os oceanos, as estrelas, os animais. E, por fim, o ápice da criação, o ser humano. Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, com liberdade, propósito e intimidade. Eles andavam com o Criador. Não havia culpa, medo ou morte. Mas o amor verdadeiro só existe quando há escolha. E Deus deu uma escolha. Uma árvore, um limite, um teste de confiança. A serpente, símbolo do inimigo, mentiu. Disse que o homem poderia ser como Deus, sem Deus. E o homem caiu, o pecado entrou no mundo, a relação foi quebrada, a terra amaldiçoada e o ser humano expulso do paraíso. Mas mesmo na queda, Deus fez uma promessa, da descendência da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. A esperança começou ali. Com o tempo, o pecado se multiplicou. A violência dominou o mundo, até que Deus disse, destruirei tudo o que tem fôlego de vida. Mas havia um homem, Noé, justo, íntegro, que andava com Deus. Deus mandou Noé construir uma arca de salvação. Por mais de 100 anos ele pregou, avisou, martelou, mas ninguém acreditou, exceto sua família. Então veio o dilúvio. Águas cobriram a terra, mas a arca flutuava, guardando dentro dela a promessa de um novo começo. Quando as águas baixaram, Noé adorou a Deus. E Deus fez uma nova aliança. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. O arco-íris se tornou o sinal. E a mensagem ficou clara. Deus julga o pecado, mas sempre oferece uma porta de escape. Com o tempo, os povos se multiplicaram novamente, mas o orgulho também. Em Babel, os homens tentaram subir aos céus por conta própria, e Deus os espalhou. Mesmo assim, ele já tinha um plano. Chamou um homem, Abraão. Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão obedeceu, e essa obediência mudou a história. Deus prometeu um filho, mesmo sendo ele e Sara já idosos. E a promessa se cumpriu. Nasceu Isaque, de Isaque veio Jacó, de Jacó, Israel, e dos filhos de Israel nasceram as 12 tribos. Mas o plano de Deus ainda estava apenas começando. José, um dos filhos de Jacó, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Mas o que parecia tragédia era parte do plano. No Egito, Deus o exaltou, e quando a fome veio, foi José quem salvou sua família. Mesmo em terra estrangeira, a promessa continuava viva. Mas com o passar dos séculos, os israelitas foram escravizados no Egito. E o povo clamou, Deus, até quando? Deus ouviu e levantou um libertador, Moisés, criado no palácio, chamado do deserto. Ele enfrentou Faraó com apenas uma ordem divina, deixa o meu povo ir. Vieram as pragas, uma a uma, até que o Egito se dobrou. Na última noite, Deus ordenou, cada família sacrifique um cordeiro e marque as portas com o sangue. Quando eu vir o sangue,
passarei por cima. Nascia ali a Páscoa, e naquela madrugada o povo foi liberto. Mas o inimigo perseguiu, e Deus abriu o impossível, o Mar Vermelho. O povo atravessou a seco, o exército inimigo foi destruído. Deus havia vencido. No deserto, Deus guiou com nuvem de dia e fogo à noite. No Monte Sinai, entregou as tábuas da lei. Mas a lei revelou algo mais profundo. O coração humano estava manchado pelo pecado. Ainda assim, Deus habitou entre eles. O tabernáculo foi erguido, os sacrifícios diários começaram, e tudo apontava para o que viria. Um sacrifício perfeito, um cordeiro sem defeito. Após 40 anos de deserto, o povo finalmente entra na terra prometida. Parecia o fim da jornada, mas era só o começo de uma nova luta. Sem líderes firmes, eles se afastaram de Deus, esquecendo os milagres e as promessas. E, nesse vácuo, surgiram os juízes, figuras como Débora, Gideão e Sansão. Eles foram libertadores temporários, levantados por Deus em momentos de crise para salvar o povo de seus inimigos. Mas assim que a paz voltava, o coração do povo se desviava novamente. A rebeldia era um ciclo vicioso. Cansados dessa instabilidade, eles pediram algo que outras nações tinham: um rei. Deus atendeu, mas alertou que não era o melhor caminho. Saul foi o primeiro, um homem alto e forte, mas de coração instável. Depois dele veio Davi, um pastor de ovelhas, mas um homem segundo o coração de Deus. E a Davi, Deus fez uma promessa extraordinária. Da tua descendência virá um rei que reinará para sempre. Essa promessa ecoaria por toda a história. Salomão, filho de Davi, construiu o grandioso templo em Jerusalém, um lugar para a presença de Deus habitar. Sua sabedoria era lendária, mas no fim da vida, seu coração também se desviou, arrastado por alianças e deuses estrangeiros. Após sua morte, o reino se partiu em dois, Israel ao norte e Judá ao sul. A glória começou a se apagar. Foi nesse período de decadência que Deus enviou os profetas. Homens como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Eles não eram adivinhos de bola de cristal. Eram porta-vozes de Deus. Eles alertaram sobre o juízo, choraram pela rebeldia do povo e apontaram para a esperança da redenção. Mas em sua maioria, o povo não quis ouvir. As palavras deles eram como um eco no vazio. A consequência foi inevitável: o exílio. Jerusalém, a cidade santa, foi invadida e destruída. O templo de Salomão queimado até as cinzas, e o povo foi levado cativo para a Babilônia. Parecia o fim da linha, a promessa parecia ter se quebrado. Mas, mesmo na escuridão do exílio, Deus ainda tinha um plano. Após 70 longos anos, um pequeno remanescente teve a permissão de voltar. Eles reconstruíram os muros da cidade, o altar e um novo templo muito mais simples que o de Salomão. Mas algo faltava. A glória de Deus não retornou como antes, e então o céu se calou. Por 400 anos não houve profetas, nem anjos, nenhuma palavra audível de Deus. Um silêncio profundo. Mas a história nos ensina que quando o céu fica em silêncio, é porque algo grandioso está prestes a acontecer. E aconteceu. Na pequena e esquecida vila de Belém, nasceu um bebê. Não em um palácio, mas numa manjedoura, um coxo para animais. Não foi cercado por nobres, mas visitado por humildes pastores. Seu nome era Jesus. O Criador estava entrando na criação. Deus se fez homem. Ele cresceu em Nazaré, viveu uma vida comum, mas quando começou seu ministério, tudo mudou. Ele ensinava com uma autoridade nunca antes vista. Curava os doentes, perdoava pecadores, abraçava os rejeitados. Sua mensagem de amor e arrependimento dividia os corações. Alguns o amavam, outros o odiavam. Jesus não veio para montar um exército e lutar contra Roma. Ele veio para vencer uma guerra muito maior, uma guerra invisível contra o pecado, a morte e o inferno.
Na cruz, aquele que não tinha pecado carregou a culpa de toda a humanidade, e no seu último suspiro ele bradou: "Está consumado." Naquele exato momento, o véu do templo que separava os homens da presença de Deus rasgou-se de cima a baixo. O caminho para Deus estava aberto, para sempre. 3 dias depois, o impossível aconteceu. O túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou. A morte, o último inimigo, perdeu o seu poder, e a esperança renasceu de forma definitiva. Após a ressurreição, Jesus apareceu a centenas de seus seguidores. Ele os ensinou, consolou e lhes deu uma missão. Prometeu enviar o Espírito Santo para lhes dar poder. E então subiu aos céus. 10 dias depois, em Jerusalém, durante a festa de Pentecostes, a promessa se cumpriu. O Espírito Santo desceu como um vento impetuoso e línguas de fogo. Pedro, o mesmo que havia negado Jesus por medo, levantou-se e pregou com uma coragem sobrenatural. Naquele dia, 3.000 pessoas creram na mensagem. Ali nascia a igreja. Não um prédio de pedra, mas um corpo vivo, formado por pessoas transformadas. Vieram perseguições terríveis. Os primeiros cristãos foram caçados, presos, mortos, mas, quanto mais eram perseguidos, mais o evangelho se espalhava. E um dos maiores perseguidores, um homem chamado Saulo, teve um encontro com o próprio Jesus ressurreto. Ele se tornou Paulo, o maior missionário da história. Ele viajou por todo o império, plantando igrejas e levando a mensagem de Cristo até o coração de Roma. E hoje, 2000 anos depois, essa mesma chama, acesa no Pentecostes, ainda arde em milhões de corações ao redor do mundo. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, nos dá um vislumbre do futuro. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebe uma visão espetacular. Ele vê Jesus, não mais como o humilde carpinteiro, mas como o Rei glorificado, com olhos como chamas de fogo e voz como o som de muitas águas. João vê a batalha final entre o bem e o mal, o juízo sobre o pecado e a vitória definitiva do Cordeiro que foi morto. E então, um cavalo branco surge. E montado nele, um cavaleiro cujo nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O mal é finalmente derrotado. O diabo é lançado no lago de fogo e a morte é destruída para sempre. João vê um novo céu e uma nova terra. Deus vem habitar com a humanidade, como era no início. Não haverá mais choro, nem dor, nem escuridão. A árvore da vida floresce novamente. O rio da vida flui do trono de Deus. Tudo o que foi quebrado pelo pecado é finalmente restaurado. E a voz de Deus ecoa por toda a criação. Eis que faço novas todas as coisas. Essa é a grande história da Bíblia. Mas não é apenas uma história sobre o passado. É sobre o presente, sobre o seu coração e sobre o seu futuro. Começa com a criação perfeita, passa pela separação do pecado e termina com a união eterna com Deus. A Bíblia não é um livro de regras e religião. É uma carta de amor de Deus para a humanidade. E o nome escrito no final, o destinatário dessa carta, é o seu. Jesus morreu a sua morte para que você pudesse viver a vida dele. E hoje, essa história pode se tornar a sua história. Se essa mensagem tocou o seu coração, continue com a gente aqui no canal. Nós temos vídeos completos que mergulham em Gênesis, nos profetas, no Apocalipse. Cada um deles vai te ajudar a entender um pedaço a mais desse plano incrível. Porque quando você entende a Bíblia, você começa a entender a vida. E nada mais é igual. Obrigado por assistir, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo.